Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Da Vida Cast. Você que acompanha nosso material, você sabe que você consegue encontrar esse conteúdo no canal do Dilson Gomes e também nas plataformas da rede Osana. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações. Você consegue perceber que tem várias playlists aí no nosso canal, com os episódios, com os cortes, com as mensagens. Então tem muito conteúdo bacana para poder abençoar o seu coração. Lembrando também, você que quer também ser um dos membros do canal, você também consegue fazer isso e mensalmente você consegue ajudar essa programação. Queridos, nós queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores que têm nos ajudado aqui para que a gente consiga continuar esse projeto da VidaCast. Tem o nosso querido Giase Diógenes, consultoria imobiliária, temos também a Cutelaria Imperador Bigode. Você que precisa de uma faca artesanal, faca para o seu churrasco e uma gama de materiais, de produtos também nessa linha. Você consegue falar com o Imperador, né? Como a gente diz. Nosso querido Júnior lá tem uma equipe maravilhosa para poder te atender. Também a Costa Assessoria Previdenciária, na pessoa do Fernando. Você que precisa de algum auxílio aí na área previdenciária, né? Eles estão dispostos aí a te ajudar, a te auxiliar em tudo que você precisar. E os nossos amigos da Pizzaria Brazuca, tem aí em Sapiranga, Santo Antônio da Patrulha, você consegue encontrar o pessoal do Brazuca. É uma pizzaria, delivery, tem também lá o rodízio. Sempre tem umas promoções assim maravilhosas, você pode encontrar aí nas redes sociais deles. Mas, queridos, também a Rede Osana, né? Aqui essa estrutura maravilhosa, né? Você quer produzir seu conteúdo, entre em contato aqui com a Rede Osana, quer trazer seu programa para cá. Então tem várias opções aí que podem te ajudar, você produzir aí o seu conteúdo. Mas, queridos, eu sou o Dilson Gomes, eu hoje aqui estou muito bem acompanhado da minha querida e amada esposa e também minha psicóloga. Eu já casei com uma terapeuta. Mônica Schmidt! Que empolgação, tu viu que hoje maravilha. Eu me controlei um pouco para falar antes de falar. Mas é o seguinte, Mônica, hoje a gente está recebendo um casal, na verdade, né? Embora a gente esteja conversando. Tem uma convidada, mas estamos aqui com o seu esposo também. Mas, Mônica, me dá detalhes aí de quem é a nossa convidada do Da Vida Cast. A nossa convidada da VidaCast é a esposa do Thiago. Thiago? Ih, mudou o nome. Ai, meu Deus, desculpa. Mudou o nome. Mudei o nome. Matheus. Matheus. Acontece. A gente fica nervosa, gente. Ela é esposa do Matheus. Ela é estudante de Direito e Teologia. Ela é pregadora. Seja muito bem-vinda, Luana Gonçalves. Agora sim! Acontece. Maravilha. Gente, assim, ó, mãe de 2 filhos, a gente não dorme direito. Aí, assim, ó, dá umas confusão. Deleta. Ô, Matheus, tu corta essa parte? Tô brincando. Seja muito bem-vinda, tá, Luana? Ao nosso Da VidaCast. Obrigada por aceitar o nosso convite. Esteja muito à vontade para contar a tua história. Que maravilha. Bom receber vocês aqui. Esses tempos a gente fez a gente sempre tenta conversar com os nossos seguidores e pedindo indicações de quem eles gostariam de receber aqui no Da VidaCast. E várias pessoas, né, entraram em contato. Chama a Luana, chama a Luana, chama a Luana. Né, e a gente tentou assim, achar um momento mais específico, né, para que você pudesse estar aqui conosco. E para nós é uma alegria você disponibilizar essa parte do seu tempo e vocês estarem aqui emprestando o coração para a gente poder conhecer um pouquinho da sua história. Mas enfim, né, o que a gente quer saber aqui hoje, né, é um pouco de quem é a Luana. Né? A gente conhece a Luana na rede social, pregadora e tudo mais. Mas a gente sabe que por trás de toda a função que a gente cumpre existe uma história, né? E às vezes essa história as pessoas às vezes não fazem nem dimensão, né? Entre o que diferencia o que tu é hoje e de toda a construção. Então a gente quer conhecer um pouquinho desses bastidores aí. E tá aí aberto o microfone. O Da VidaCast é um ambiente de escuta. A gente tá aqui para te ouvir e conhecer alguns detalhes aí da sua história. Amém. Bom, paz do Senhor a todo mundo que está nos assistindo. O Dilson, a Mônica, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Meu esposo que está ali nos bastidores me acompanhando. Meu amor, eu te amo muito. Meu companheiro, uma promessa de Deus que se cumpriu na minha vida. Já começou em alto nível. A Mônica vai me cobrar depois. Olha aí, ó. Não quero colocar ninguém em saia justa. Tô brincando. Querido, fica à vontade. E eu até estava comentando
pro pessoal aí que tá nos assistindo, com o Dilson, com a Mônica, que eles me colocaram assim, ó, uma semana de alta reflexão, organizando aí a história, os testemunhos, porque a nossa vida ela é feita de testemunho, né? Nossa vida, a vida do cristão, ela é repleta de testemunhos. Se a gente parar, estagnar, não tem testemunho para contar. Mas agora, se a gente está caminhando com o Senhor, inevitavelmente, no meio da caminhada, a gente vai ter muita história para contar e glorificar a Deus, porque Amém. Testemunho glorifica a Deus. É verdade. E, enfim, começamos por onde? Pelo começo. Claro! Porque a gente entende, né, Dilson, que a Luana nem sempre foi, né, a pregadora, Nem a sempre. estudante, né, de Exatamente. Direito e Teologia, né? Nem Não. sempre foi casada com o Matheus. Então tem uma história Tem aí uma atrás, história né? antes. E a gente estava conversando que a Luana me contou ali nos bastidores que ela não nasceu em berço cristão. Como é que Não foi nasci. isso? Na verdade, até o pessoal, às vezes, eu conto um fragmento de algum testemunho numa pregação, aplicando, direcionado pelo Espírito Santo, aplicando ali, trazendo vida para a palavra, né? Contando um pouquinho, alguma coisa. Aí o pessoal sempre me pede, conta o teu testemunho. Às vezes abre algumas caixinhas, o pessoal conta. Aí eu sempre pergunto, que parte do testemunho vocês querem que eu conte? Porque realmente é uma extensão, né? E aí, começando pelo começo, eu não nasci num lar cristão. Na verdade, meu pai e minha mãe já estavam em processo de divórcio, de separação, quando eu vim, né? Nossa. Foi aquela tentativa de reconciliação. Sim. Acabou não dando certo. Minha mãe conta que eles foram assinar os papéis de divórcio assim que eu nasci, comigo no colo. O juiz tentou interceder, mas realmente não tinha mais o que fazer. Eles não vieram de um lar cristão, evangélico no caso, Sim. sempre foram muito católicos. E eu vou abrir um parênteses aqui e dar ênfase numa questão, para quem me ouve. Eu sou apaixonada pelos meus pais. Meu pai e minha mãe, eles fizeram assim, ó, tudo o que foi possível na medida que Dentro eles... das possibilidades. Dentro das possibilidades deles. Então, isso eu entendi muito tempo depois. Isso eu entendi, assim, num período de maior maturidade. Porque por muito tempo eu culpava Uhum. eles e colocava sobre eles a responsabilidade de minhas frustrações, decepções. E isso é algo intrínseco do ser humano, né? A gente sempre procura culpar alguém, Aponta pra alguém, né? aponta ou coloca sobre alguém a responsabilidade de nos fazer feliz, ou então aponta a responsabilidade da nossa vida frustrada por conta do contexto que nasceu, do pai, da mãe, da família. Isso a gente vê lá no Éden, lá em Gênesis. Adão vai dizer para... Olha, a culpa foi a mulher que tu me deste. Acho tão interessante, porque ele faz assim, ó... A culpa foi da mulher e tua, porque foi a mulher que fez, mas foi tu que me deu a mulher. Então, Culpou a Deus. culpou o próprio Deus que deu a mulher para ele, culpou a mulher, mas ele não olhou para ele mesmo. Então, eu quero dar uma ênfase aqui para quem me ouve, que o maior vilão, como diz aquela música, na maioria das vezes é a gente. Porque eu conheci o Senhor muito cedo, mas entender a plenitude do Evangelho foi um processo mais tardio. Porque quando a gente entende o Evangelho na sua profundidade, naquilo que ele realmente pode fazer, a gente sai da posição de vítima, né? Porque a gente entende que ninguém é culpado das nossas infelicidades, mas o Senhor supre todas elas. E a gente passa a ver as pessoas como Cristo vê. Foi um momento que eu passei a ver a minha mãe como Jesus via, o meu pai como Jesus via. Porque a gente costuma ver as pessoas pelo objeto, pela ação. E o Senhor, ele vê o subjetivo. Eu vi a minha mãe pela ação que ela realizava ali naquele período, naquele momento, mas eu não via que tinha uma história por trás dela. E a minha mãe, ela veio de um lar muito sofrido. Até eles são mais velhos, tanto meu pai quanto a minha mãe. Assim, minha mãe já tem quase 60 anos, o meu pai 65. Uma cultura mais de interior. E a minha mãe, muito cedo, 13, 14 anos, já saiu de casa, lá do interior de São Cepé, do ladinho de Santa Maria. E foi trazida aqui para Porto Alegre para trabalhar na casa de uma família, ser babá, para levar recursos para casa. Então, assim, ela conta, às vezes, uns fragmentos da história dela. E o dia que eu me coloquei para ver a vida dos olhos dela, foi um dia muito triste para mim, sabe? Porque eu me arrependi de tanta coisa. Porque eu vi nela
a gente pensa muito na gente, o quanto a gente sofreu, o quanto a gente vive. Sim, e não vê o alcançou tal outro. coisa, não teve comigo em momentos específicos. E exigia demais dela, sabe? E no momento que eu parei pra ver assim, ela veio pra cá, cresceu num ambiente assim de muita briga. Pra tentar voltar pra casa, ela tentou se matar, tomou uma cartela inteira de remédio pra chamar atenção e poder voltar pra casa. Ela perdeu o pai dela, se matou na frente dela quando ela estava grávida de mim. Nossa, Processo gestacional. Processo gestacional. Separação. Casamento do meu pai e da minha mãe. Eu vou falar um pouquinho mais além, porque o meu pai é o maior exemplo de transformação e de evangelho para mim. Hoje eu olho para ele e eu não consigo imaginar o Leopoldo que as pessoas contam, o Leopoldo do passado. Porque, de fato, ele era realmente uma pessoa muito difícil. Então, minha mãe sofreu de diversos abusos no casamento, físico, psicológico, etc. E eu não vejo esse pai, porque eu conheci... Meu pai se converteu quando eu tinha uns 9 anos, então eu conheço uma pessoa transformada. O poder do evangelho, sabe? É lindo. Então, ela era uma pessoa muito sofrida. Muito sofrida. Então, eu quero dar uma ênfase aqui, porque eu vou citar alguns assuntos um pouquinho mais complexos. De certa forma, alguém pode escutar e culpabilizar. Ah, poxa... pai, a mãe, a família, assim como eu fiz. Sim. Só que a partir do momento que eu vi que eles deram tudo que eles podiam nas possibilidades que eles tinham, o amor que gerou em mim deles, assim, é de Deus, sabe? Então, eu amo muito meus pais. Eu entendo que tudo é o contexto, né? Resultado de um contexto, resultado da vida. E eu não culpo ninguém por tudo que aconteceu, porque eu acredito em processos. Acredito em processos de Deus na nossa vida. E o Senhor permite, porque se não fosse esses processos, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. É verdade. Não teria vivido o que eu vivi, não seria uma pregadora, quem sabe, da palavra de Deus. Foi isso que me formou. Então, meus pais, eles se divorciaram ali quando eu nasci. E, como eu disse, eles eram católicos, né? Então, minha família inteira é católica. Não tinha, assim, um acesso ao evangelho, à igreja evangélica, enfim. Só que a minha mãe conta que com 3 anos de idade, eu era uma criança muito peculiar. Na visão deles, né? Muito diferente. Porque eu levantava cedinho da manhã e ao invés de olhar desenho, eu ia olhar programas evangélicos, cultos. E eu enchia copo de água, orava em cima do copo e dava pra família inteira beber. E bebia e orava. Uma espiritualidade nutrida já. Assim. Já nutrida. Às vezes as pessoas perguntam, Luana, quando que tu aceitou Jesus? Como que tu foi evangelizada? E eu não tenho um momento. Era algo automático. Eu sempre tive essa questão muito... Sempre orava, falava com Deus e meu pai sempre ia na missa aos domingos, e eu estava até lembrando disso, e com todo respeito, né, aos católicos, a religião católica, mas eu ficava entediadíssima, assim. A única coisa que eu queria era experimentar a hóstia. Nunca tive essa oportunidade, mas não me sentia à vontade. Sim. Agora, em compensação, qualquer culto que eu assistia na TV já me chamava muita atenção. Para uma criança, né? Aí minha mãe percebeu que eu gostava muito e eu comecei a insistir, mãe, me leva numa igreja evangélica. Aí ela me levava esporadicamente a algum culto perto de casa. Nós íamos a pé, eu me lembro, amava ir na escolinha, amava aprender de Jesus, assim, era algo fora. Assim, o pessoal, a minha família olhava assim, até... O que tem com essa criança, né? Uma criança meio diferente. Sempre gostei. E aí, quando eu tinha 9 anos, o meu pai se converteu. Ele sempre foi muito presente, apesar do divórcio. Ele me levava aos finais de semana, cumpriu o papel dele como pai, né? Enfim, supria ali as necessidades financeiras, no que ele podia. E ele se converteu. E como eu disse para vocês, foi algo, assim, do dia para noite. Ele mergulhou de cabeça e a transformação dele foi muito rápida. Sim. Sabe? Foi algo assim, foi radical, assim. Ele se entregou para o evangelho e tudo mudou, tanto financeiramente. A partir do momento que ele se converteu, ele prosperou muito, sabe? Ele começou a colher frutos, assim, quem olha de fora, na visão humana, é até surreal, né? Sim. Mas foi algo que Deus fez na vida dele. A partir daquele momento, eu comecei a acompanhar ele. Até lembro que a igrejinha ficava... Era uma igreja muito pequena. Ficava na direção da minha casa. Eu sempre morei com a minha mãe. Então, ele passava quarta, sexta, domingo, 7 horas,
Eu ficava esperando ele prontinho, nós íamos pro culto, eu e ele, a dupla infalível, né? E ali eu comecei a realmente me envolver mais e mais. Me batizei com 11 anos de idade, desci as águas, dia 10 de julho, um frio terrível, aquela garoazinha de inverno, desci as águas. E ali naquele período mesmo, entre 11 e 12 anos, fui batizada com o Espírito Santo em um retiro. Uma experiência, assim, incrível para mim. Eu fui convidada por uma amiguinha minha para ir para esse retiro de carnaval de jovens. E eu fui, e eu lembro, assim, da minha expectativa para aquele retiro. Não entendia muito da questão espiritual, né? Mas eu queria muito... Naquela época, adolescente, brincava ainda, Sim. tá? Se divertia, brincava. E eu fui naquela expectativa, eu vou brincar, vou me divertir. Mas eu quero algo a mais de Deus. Eu quero uma experiência nova com Deus. Pensei comigo, isso eu tenho até hoje, assim, eu fiz uma oração para Deus e disse, Senhor, vou brincar, vou me divertir, mas eu quero uma experiência contigo. Fui para aquele retiro, tinha um culto de tarde que era para as crianças, e naquele culto, as crianças começaram a orar de mãos dadas, assim, e algumas começaram a chorar, algumas começaram a sentir a presença, e eu abri um olho, assim, olhei, desconfiada, né, pensando... E curiosa, muito curiosa, sempre curiosa. E aí eu pensei, vou pedir para Deus. Fechei os olhos e disse, Senhor, eu quero sentir o que essas crianças estão sentindo. Não sei o que, mas eu quero. Foi só eu falar. Terminei de falar e eu fui tomada pelo Espírito Santo. E é aquele choro que não é choro de tristeza. É algo... Um revestimento. Um revestimento, assim, um abraço do Espírito Santo eu recebi ali. Fui batizada em línguas. E aquele retiro foi inundado pela presença, porque começou pelas crianças, daqui a pouco veio os jovens e os pais que estavam ali. Meu pai estava ali, me abraçou. Eu chorava muito, assim, foi algo... Não vi o tempo passar, mas foi uma experiência incrível, extraordinária. Até hoje, quando eu ministro muito batismo com o Espírito Santo. Eu ministro muito esse encontro, sabe? Porque eu vivi puramente, assim, foi uma das maiores e melhores experiências da minha vida. E ali, hoje eu entendo que se eu não tivesse tido aquele encontro ali, talvez eu não estivesse aqui hoje. Sim. Talvez eu não fosse ministra do Evangelho hoje. Porque eu vou ter que voltar um pouquinho na história, contar para vocês um pouquinho do que aconteceu, porque eu sei que o que me sustentou foi a presença, sabe? Foi aquele contato com o Espírito Santo. Sim. Porque eu vivi muitas experiências antes, durante e ainda depois, né, desse batismo. E todas as vezes que eu sentia que eu ia desfalecer, era essa presença que me impulsionava de novo. Que juntava os caquinhos, que me fazia enfrentar os processos que eu precisava enfrentar. Como eu tive essa experiência com Deus muito cedo, eu vim de um lar desestruturado, como eu comentei com vocês. Quando eu tinha 3 anos, o meu pai, ele se casou novamente, ele refez a vida dele. Ele teve o meu irmão mais novo, Mateus também, tenho 2 Mateus na minha vida. Que eu sou apaixonada por ele. Só que meu relacionamento com a minha madrasta, até então madrasta, não foi um relacionamento fácil, né? Foi um relacionamento muito complicado, principalmente para uma criança em formação. Sim. Eu sofri diversos abusos psicológicos, né, por parte dela. Ela era uma pessoa muito egocêntrica e, de certa forma, manipuladora, né? Na frente da figura do meu pai era uma coisa, atrás da figura do meu pai era outra. E eu comecei a me sentir um estorvo. Não me sentia parte da família. Mas eu sempre fui muito obediente, assim, eu nunca deixei de ir pro meu pai, nunca deixei de... Amava ele. Enfim, então eu fui guardando uma série de situações para mim mesma. Uma série de abusos psicológicos, humilhações, que acabou gerando em mim síndromes de inferioridade, de me sentir um estorvo, de me sentir... Não me sentia parte, um incômodo. Me sentia um incômodo, não me sentia parte daquela família. Meu pai, ele... Como eu disse, ele cresceu financeiramente muito rápido, ali nos meus 10, 11 anos. Então, era 2 extremos, tá? Minha mãe, com quem eu vivia toda semana,
só faltava a gente passar fome, entendeu? Era Sim, uma aquela escassez. assim. E o meu pai, final de semana, fartura. Todos os recursos possíveis. Todos os recursos possíveis. Apesar de ele não ser, de esbanjar, ele ser muito comedido em tudo. Mas tinha, se precisava, tinha. Se precisava, tinha. Agora ela já extremamente, enfim. Sim, regrado, né? Mas... Ele era mais regrado, mas ela, por exemplo, era um... Hoje tá falando da madrasta. Não, eu digo no convívio com a mãe, né? Era aquela coisa mais, o alimento mais básico, a roupa mais básica. A minha mãe, ela não conseguiu, digamos, se reerguer depois da separação. O emocional, de certo. Emocionalmente, ela ficou muito abalada, muito abatida. Ela não... enfim, financeiramente... A mulher é muito mais frágil para muitas coisas, né? Não é nenhuma questão de feminismo, machismo, não. A mulher, ela é mais frágil. Ela abraçou nós e a casa. Imagina, recém ter ganhado o sonho da vida dela. Que acho que pra nós, que somos mães, né? Nossa, e aí tu... Enfim, ter que separar, puerpério, insegurança, enfim. Era a situação que... Só que eu olhava pra ela e eu via toda a fragilidade e fraqueza nela, sabe? E aquilo começou a me causar um incômodo, uma indignação, assim. Dizer, mãe, se levanta, vive, sabe? E ela não conseguiu se reerguer. Então eu olhava ela como alguém fraca, frágil, causando uma certa revolta em mim. E já o meu pai não tinha muito acesso, mas a minha madrasta, por exemplo, ela tinha um roupeiro só de sapatos, um só de vestidos. Compras compulsivas, eu ia lá, tinha muitas sacolas de compras, roupas sempre com etiqueta, enquanto a gente não tinha acesso, tinha acesso ao básico, básico. E aí... E muitas humilhações, sabe? Até hoje eu me lembro, assim, de zombarem por a gente usar sapatinhos de plástico, mas era o que a gente podia usar. Era o que dava para comprar. Uma vez ela e a família, enfim, zombaram de um calçado que eu usava. Eu cheguei em casa, coloquei fora. Eu não tinha o que usar no outro dia, mas eu coloquei fora, porque eu me sentia muito... E uma criança não sabe gerir. Sim. Eu não conseguia falar. Para um adulto é difícil, mas imagina para uma criança. Exato. Então eu guardava para mim, porque eu não falava. Eu sentia que era como, por exemplo... Era como se eu demonstrasse fraqueza se eu chorasse ou se eu falasse que eu estava incomodada com alguma coisa. Então, eu era aquela pessoa que aceitava tudo. Quietinha, tá tudo bom, tá tudo perfeito. Eu sou um estorvo mesmo, eu só tô aqui para passar o tempo e voltar para casa. Então, era uma questão assim, não vou entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, mas enfim. Claro. Sim. Gerou em mim muitos complexos, sabe? De inferioridade, enfim... Muitos, vergonha excessiva, timidez. Meu pai e minha mãe, um relacionamento muito ruim. Eles não viviam em tinham discussão. Não tinha Porque algo... o pouco convive, na verdade. O assunto deles era a Luana, né? Então, vai pegar, vai buscar. E mesmo nesse pouco convívio existia uma relação ruim. Muito, porque na verdade ele não entrava em contato com ela, entendeu? Pra não entrar em contato com ela, ele entrava em contato comigo. Eu tô indo te buscar. Aí eu, mãe, o pai tá indo me buscar. E aí... Ela, mas e por que ele não fala comigo? Fazer essa interlocução. E eu ficava tensa, entre a cruz e a tensa. espada. Entre a cruz e a espada. Então eu tentava trazer o mínimo de problemas para não gerar contrito entre ela e ele. Então era intercessora, apaziguadora. E também via a fragilidade da tua mãe e pensava, nossa, se eu trouxer mais alguma coisa para ela, daí... Ela vai, exatamente. Então foi um período muito complexo. Porque atrelado a todo esse contexto, eu passei a enfrentar abuso sexual por parte de um familiar da minha madrasta, que era muito presente, né? Todos os finais de semana que eu estava com eles, ele estava junto. Então, ali, eu não sei exatamente a data, assim, entre 7 e 8 anos, eu sofri o primeiro abuso da parte dele. E era algo assim, hoje eu vejo, abusador é terrível, né? Então, ele conseguia achar brechas mesmo com pessoas na casa... Ele conseguia achar brechas para aliciar, né? Enfim. Então, eu me lembro que da primeira vez que ele conseguiu... eu vou tentar usar as palavras mais amenas aqui para não
né? Me colocou no colo dele como uma estratégia de brincar, né? Fazer uma brincadeira. O que enfim. muitos fazem, né? O que muitos fazem, exatamente. Só que eu percebi que não estava comum. Mas sendo muito nova, eu não tinha ainda essa percepção do que estava acontecendo nesse primeiro contato. Mas eu fiquei pensativa com aquilo que tinha acontecido. Mas guardei pra mim. Eu não falava, sabe? Apesar de ser uma criança extrovertida, eu era extrovertida pra rir, brincar, fazer piada, mas nunca como uma forma de refúgio, sabe? Sim. Pra que ninguém visse o que realmente estava acontecendo dentro de mim, da minha mente. E eu comecei a pensar que havia algo errado. E começou a ficar mais frequente. Ele procurava uma forma de carinho, né? Uma criança, alguém tá tendo um carinho com a criança, enfim. Vai no tio, mas o tio quer Mas brincar o contigo, tio, dá um abraço no tio. E eu comecei a Nossa. sentir uma repulsa muito grande. Sim. Nojo, muito nojo, repulsa. Foi passando o tempo e eu fui guardando aquilo. Comecei a tentar fugir, né? Mas era alguém muito presente. Então, assim, era bem complicado. Da confiança, da família. Da família. Era da família, realmente da família dela. É esse o perfil dos abusadores. Né? Geralmente eles constroem uma confiança assim a ponto de ninguém desconfiar nada. E que a Ninguém criança se torna quase que como mal educada. Ai, mas como? Exatamente. Né? A culpa é da criança. Culpabiliza a criança. Era bem isso que acontecia. Eu disse, por quê? Enfim. Aí, chegou um dia que eu pensei, vou falar pra minha mãe. Aí, eu tava voltando da escola, eu disse, a voz embargada, coração acelerado. Eu digo, meu Deus, como que eu vou contar? Vai criar um atrito entre ela e meu pai, vai briga, eu não quero mais briga. Mas eu disse, mãe, aconteceu isso, fulano de tal. Tá. Só que hoje eu compreendo ela. Talvez ela não entendeu a gravidade da situação, né? E também por não querer mais atrito, mais confusão. Ela me disse assim, ó. Filha, foge. Se acontecer isso, tu foge. E provavelmente ela tenha falado mais alguma coisa sobre... Fala de novo, fala... Só que tudo que eu guardei foi foge. A intenção dela era realmente te proteger, te guardar da forma que ela ia conseguir. Porque ela não ia conseguir te privar, digamos, de ir no pai e né? Como tu falou, ia causar uma situação mais complicada, né? Hoje, por muito tempo, eu digo... Eu culpei ela por uma omissão. Sim. Não conseguia compreender. Hoje, como eu digo, olhando ela da perspectiva que o céu olha, que Deus olha, eu consigo entender as limitações dela naquele momento. Só que eu tomei pra mim... A responsabilidade é minha. 9, 10 anos. E eu pensei, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Então eu tenho que fugir. Eu tenho que achar uma maneira. Eu tenho que me proteger, sozinha. E se acontecer, tudo culpa minha. Sim. E aí, teve uma vez que realmente eu senti que foi livramento de Deus. Que foi a última vez, assim, que eu botei um basta naquela situação. Nós estávamos num local bem retirado, toda a família. E eu brincando, ele me seguiu até um lugar distante, porque eu estava distante de todo mundo. Realmente ali o ambiente estava propício para, né, efetuar. E de repente ele apareceu, eu não percebi que ele tinha me seguido até um certo lugar. Pra ver como é a mente de um abusador, né? Meu Deus. Calcula todos os passos. Sim, eu pensei, todos os adultos estão preparando almoço. Era um clube, né? Todos os adultos estão preparando almoço. Saí pra brincar, enfim. Só eu de criança. E eu não vi que ele me perseguiu. Eu não vi que ele... E ali eu não tinha força pra fugir. E eu vi a mão de Deus naquele momento, assim, sabe? Consegui, de certa forma, fugir, sair correndo. Tirei força da onde eu não tinha, né? Expulsei o abusador, saí. Desde então, assim, de todas as maneiras que eu podia, se ele tivesse 500 metros, eu ia 500 à frente, sabe? Não queria contato, não queria... Mas, de certa forma, tu vê o abusador e ter que crescer vendo a pessoa, era muito torturante pra mim, né? É como se a história se repetisse a cada pessoas olhar. Claro, só as pessoas não percebiam, teu pai ia olhar,
Não percebia. Nada. Talvez o contexto, como eu disse, o meu pai e minha mãe de um contexto muito antigo, Sim. sabe? De uma família muito E de não achar que... tradicional. É que, na não verdade, achar, não ver. essa previsibilidade de pensar assim, né, pode acontecer alguma coisa, isso é um diálogo de agora. Isso é um diálogo de agora. Hoje a gente diz, cuidar quando a criança vai no banheiro, cuidar quando a criança vai aqui, com quem a criança vai conviver. Exatamente. Mas, por exemplo, quando eu também passei por isso. Né? Então, na minha época, assim, todas as pessoas que estavam no pátio da minha casa, era incalculável que um dia isso pudesse acontecer. Não se tinha notícia, não se tinha relato, não se tinha nada. Então, às vezes, tu sabia de uma história quando era uma coisa, assim, extremamente esdrúxula, assim, Exatamente. criminosa, entendeu? Claro, todos são criminosos, né? Mas os casos que a gente sabia eram desses casos extremamente criminosos, assim, de pegar uma mulher na rua. Isso aí. Então, não, só que hoje não. Hoje a pauta, ela é muito mais enfática, né? Só que naquela, pelo menos eu tenho 35, tem mais tempo que tu também, foi abusado mais ou menos nessa época. Mas naquela época, a minha mãe não fazia ideia disso. Não tinha essa proteção, entendeu? Meu pai, ninguém. Sim. Então, querendo ou não existia isso. As pessoas elas achavam que estava tudo bem, né? É porque as pessoas... Elas não dimensionavam isso. Né? E vão pensar, poxa, mas não tinha. Exatamente. Né? Até por isso que hoje eu vejo, quem sabe, a minha mãe não viu a proporção daquilo que estava acontecendo. E como eu era uma criança, assim... Eu estava no ambiente, quando eu estava com a família do meu pai, mas eu não estava, entendeu? Eu era criança que não queria chamar atenção e... Enfim, que eu pudesse me esconder e eu me escondia. Então, eles não viram, não perceberam. E fui convivendo com aquela questão. Só que aí entra na adolescência, as confusões na nossa mente. Eu comecei a pensar que a culpa era minha. Porque eu era uma criança que não era magrinha igual todas as outras crianças. Eu tinha me desenvolvido mais rápido. Eu pensava que a culpa era do meu corpo. Eu pensava que... de certa forma, eu podia ter gerado isso por eu ser eu. Facilitou. Que teria facilitado. Até teve uma época ali entre os meus 14 anos que eu emagreci muito. Queria emagrecer, secar e desaparecer. Na minha cabecinha eu pensava, se eu desaparecer as pessoas não vão me achar bonita e ninguém vai olhar pra mim com segundas intenções e eu não vou ser um produto. Porque gerou na minha cabeça a questão de que todo mundo tava olhando pra mim, qualquer figura masculina, no caso, tá me olhando como um produto, sabe? E aquilo foi gerando muitas disfunções na minha cabeça, atrelada a tudo que eu havia passado, com o relacionamento com a minha madrasta, com a família dela em si, né? Foi gerando muitas questões. E é por isso que eu digo, se eu não tivesse tido um auxílio do Espírito Santo, sabe, diariamente, eu não teria existido. Sucumbido. Porque assim, desencadeou a depressão, desencadeou a ansiedade, síndromes, pânico, assim, Primeira vez que eu tentei suicídio, eu tinha 9 anos de idade. Estava na minha escola e eu estudava no 2º andar. Mas na minha cabecinha eu pensei, se eu me jogar aqui, eu morro. Hoje eu vejo, se eu me jogasse, eu ia quebrar um membro, alguma coisa, menos morrer. Sim. Mas na minha cabecinha eu pensei, olhei pra baixo, assim, e eu disse... Eu era muito triste, frustrada. Chegava o período de ir pro meu pai, eu ficava muito nervosa, ansiosa, tinha que lidar com essa série de frustrações. E eu pensei, não quero viver isso. Sabe? Eu quero acabar com isso, eu quero acabar com essa dor. Até porque quem tira a sua vida não quer deixar de viver. Não, mas quer terminar com a dor que está sentindo. Exato. E aí eu pensei, quero morrer. Quero me jogar daqui e morrer. Acelerou o coração, eu disse, não posso sair correndo. Fui para a diretoria em desespero, né? A diretora chamou minha mãe e disse, a gente precisa encaminhar ela para um tratamento psicológico. Fiz um tratamento psicológico. Não foi assim muito específico, sabe? Foi pelo SUS, na época não era aquela questão muito... não teve aquele... Não tive um auxílio psicológico assim como necessitava, sim, sabe? Sim. Aquilo foi gerando cada vez mais, porque com o tempo, quanto mais velha a gente vai ficando, mais, né? Vai juntando muitas outras coisas. Sim. Comecei a ter muitas síndromes. A minha mãe... Cansei de ver, assim, eu não conseguia dormir sozinha, posar sozinha.
A minha mãe tinha que dormir com a mão dada pra mim. Tipo, eu tinha minha cama de solteiro aqui. Por um tempo, a minha mãe teve um outro relacionamento. Então, e ele entendia, compreendia, assim, foi alguém muito especial. Então, só que eu não conseguia. Então, era a cama de casal deles aqui, a minha de solteiro aqui. E ela precisava dormir com a mão. Tinha que ter essa proximidade. Tinha que ter Senão a tu não mão. tinha segurança o suficiente. Ela acordava, assim, com os braços roxos, com dor, porque ela não podia tirar a mão a noite inteira. E eu era adolescente já, 11, 12 anos. Acordava tendo síndrome, crises de madrugada, sonhos, e juntava uma questão espiritual com todo o contexto. Comecei a criar paranoias. Será que eu não tô grávida? Mesmo sabendo que o ato não foi consumado, eu pensava, mas e se eu engravidei? E se acontecer alguma coisa? Todas as paranoias possíveis rondavam a minha mente, assim. Tinha medo da noite, chegava tardinha, assim, me desesperava completamente. E foi uma série de questões que veio acrescentando ali. O ápice, assim, do meu transtorno mental foi ali 14, 15 anos, que realmente eu me esgotei. Sim. Me esgotei. Eu estava ativa na igreja, que é por isso que eu preciso abrir esse parênteses para vocês entenderem. Eu estava ativa na igreja, mas eu não tinha uma liderança com quem eu pudesse abrir o meu coração, porque a minha liderança era o meu pai. Sim. Entende? Ele fez propósitos com Deus, ele criou igrejas, construiu, então ele colocava pastores para gerir as igrejas e a gente congregava com ele. Eu digo a gente porque eu e a minha irmã mais velha, ela é 6 anos mais velha e sempre foi minha melhor amiga. O Senhor também chamou ela se converteu e a gente virou a dupla, né? Então ela sempre me entendeu, foi um acalento de Deus, assim, que eu tive. E a gente congregava com ele. Só que eu não podia abrir para ele tudo o que estava acontecendo. Sim. Porque era a esposa dele. Sim. Era na casa dele, sabe? Então eu não tive um auxílio de igreja, de liderança. Não tinha um suporte em casa. Então, tudo que eu tinha era eu e o Espírito Santo. Tentando sobreviver, eu digo. Hoje eu entendo que se eu tivesse tido uma estrutura, porque muitas pessoas passam por isso, de fato, mas se eu tivesse tido uma estrutura psicológica, uma igreja, uma liderança saudável, tudo teria sido mais rápido. Sim. Mas se estendeu muito por conta de todo esse processo, acabou durando muito tempo. Realmente eu fui curada desses processos ali com 20 anos. Até então eu fui me arrastando. Sim. Mas sempre crendo em Deus. Quanto tempo eu tenho? Eu não posso passar do horário. Pode ir. Tá bem tranquilo. Porque a gente... Desculpa, Luana. Não, pode. E acho que, de repente, tu e o Dilson têm mais propriedade para falar sobre essa questão. Mas o abuso sexual é diferente de qualquer outro tipo de abuso, né? Parece que aquilo vai ficando na tua mente o tempo todo. Tu vai ler uma coisa, tá. Tu vai tomar uma água, parece que é algo que vai te perseguindo e tu não consegue seguir. A gente recebeu um pastor aqui, querido, até tu conhece ele, pastor Oséias lá da Serrinha. Sim. O pastor Oséias também carregou isso durante muitos anos e o gatilho para ele começar a pensar sobre isso foi quando eu contei o testemunho para ele. Aí, o que ele me contou, assim, a primeira vez que ele falou sobre o assunto, ele disse que quando tinha uma coisa muito importante na vida dele, legal, assim, vinha a lembrança do abuso. Aí era como se... Era tipo pegar um balde... roubava tudo, escorria, assim, toda a alegria, toda... E ele comenta que isso acontecia muito quando ele tinha, tipo, cultos especiais, assim, que a gente vai pregar uma campanha, ou ia fazer uma campanha na igreja que ele estava cuidando. Tipo, aquela euforia, ela terminava quando vinha a lembrança. Exatamente. E é exatamente o que acontece. Porque isso prejudica todas as áreas da tua vida. Exatamente. Inevitavelmente. E às vezes até inconsciente, sabe? Tem pessoas que pensam, poxa, eu estou curada, porque eu não lembro. Mas acaba tendo resultados que inconscientemente vieram do abuso que sofreu. E para cada um também tem um caminho, são caminhos diferentes, né? Eu vejo que tu encarou esse andar solitariamente, né? Tentando se privar de tudo, mas tem outras pessoas que botam a cara
Tipo, agora Exatamente. terminou todos os freios da minha vida, vou... Já que não me proteger, não me cuidar, não me valorizar, eu não tenho valor mesmo. Acontece assim, muito. Inconsciente, Porque eu tinha né? uma busca frenética na época por provar que eu era rapaz, que eu conseguia pegar um monte de menina. Então, isso aí envolvia prostituição, ambiente... Então, eu me criei nesses ambientes, por quê? Porque aquilo ali era uma forma de eu dizer, não, ó, tô aqui, tô aqui, ó. Entendeu? Então, para cada um, assim, tem um caminho, mas eu acho que vai ser muito legal esse conteúdo aí para muita gente. Eu acho que vai ser libertador. Hoje, essa é uma das áreas que realmente eu ainda trabalho muito, principalmente quando nós trabalhamos com meninas, adolescentes, aquele ambiente mais propício para te abrir o coração. Às vezes eu trago um pouquinho desse testemunho. Não só meninas, eu digo assim que eu tive experiências agora de ministrações que eu vi adolescentes vindo para frente, meninos. Sim. Que haviam passado por um abuso sexual. E eu passei a me interessar muito por essa área. Eu creio que é uma das áreas que Deus me usa hoje, sabe? Com um testemunho, porque Ele me curou. Glória sabe? a Deus. Hoje eu sou Com curada certeza. e hoje eu posso falar isso abertamente, porque por 20 anos da minha vida eu não falava. Nossa, e hoje eu 20 posso falar e dizer, eu fui curada. Glória a Deus, foi. Sabe? Então eu trabalho com isso, comecei a pesquisar muito mais, estudar mais. E de fato, cada pessoa reage de uma maneira. Até acompanhei meninas que sofreram abuso ali, 11 anos, 12 anos, tiveram uma sexualização muito precoce. Sim. Porque aí elas começaram realmente... surgiu uma necessidade, uma carência... E se entregaram muito cedo, começaram a namorar muito rápido. Já no meu caso, foi o contrário. Sim. Sim, Eu me fechei. Se fechou. Me fechei. E aí eu comecei a pensar, não consigo me apaixonar por ninguém. Aí eu tinha minhas amiguinhas e a paixão de adolescente, toda semana apaixonada por alguém. Sim. Cartinha e tudo mais. E cartinhas, e no colégio, e eu... Nossa, eu não sinto nada. Tem um problema comigo, eu não consigo. Aí comecei a pensar... Será que eu vou ter atração por mulheres? Será que... Enfim, começou a gerar uma série de questionamentos. E eu, desesperada, eu lembro que eu orava para Deus e disse, Senhor, eu quero... Senhor, não permita com que eu crie algum sentimento por outra mulher. Sabe? Eu pensava assim, bem na minha mentalidade, Sim. Eu vou... Como criança, entendeu? Sim. Eu quero que vocês entendam a minha limitação como criança, da forma que eu sabia me relacionar com Deus. Eu dizia, Senhor, eu não quero ser homossexual, Senhor, por favor. E eu, desesperada, achei que eu já estava assim, ó, determinada, não naquele momento, mas futuramente a ter uma vida e me apaixonar por outras mulheres, não conseguir me relacionar com homens. Porque eu não conseguia nutrir sentimento por ninguém. Ninguém. Me fechei, criei uma couraça, como se fosse uma armadura em volta de mim. E não era porque eu queria esperar em Deus ou me preservar, esperar alguém. Não, era porque realmente eu não conseguia nutrir sentimento por ninguém. E aquilo gerou uma série de confusões na minha mente. Muitas. Isso foi indo, se arrastando por muito tempo. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu consegui me apaixonar, né? Tive um primeiro relacionamento, assim, bem de adolescente mesmo. Adolescente. E foi um balde de água fria. Literalmente. Acontece. Assim, ó, Deus, na verdade, assim, ó, foi aqui, né? Foi o término de namoro mais esquisito, gente. Quer dar teu testemunho, Matheus? O nosso Matheus. Ah, tem dois Matheus aqui? Foi esquisito. Às vezes eu converso com minha esposa e digo, meu Deus, até hoje, assim, eu fico... Porque realmente, eu era crente, o menino era crente. Nós morávamos longe, né, distante. Só que assim, ó, eu idealizei que era perfeito, era o que Deus tinha pra minha vida, era tudo. A projeção, né? A projeção. E depois de tanta frustração que eu já tinha vivido na minha vida, eu digo, chegou um momento que Deus vai me cuidar e vai me deixar ser feliz. Enfim, toda aquela ideia, assim. E Deus disse não. Sim, ó, foi um término de namoro bem esquisito. Foi uma revelação, Deus disse não, acabou. Graças a Deus. E graças a Deus. Hoje eu olho e digo, gente, Deus graças a Deus, Deus é bom. Que bênção. Só que para aquele momento foi difícil para mim. Claro. Né? Porque quando tu te apegou...
Exato. Quando eu consegui nutrir um sentimento por alguém, Deus disse não. E aí eu digo, poxa vida, Deus disse não. Tá. Mas segui a vida, né? Porque eu vou chorar um dia só, não vou chorar mais e vou seguir a vida. Mergulhei nos estudos, porque eu decidi, quero ser médica. Mas eu quero ser médica porque eu quero provar que eu tenho valor em alguma coisa. Sim, sabe? Uma compensação. Profissão, Vou mostrar né? pra todo mundo. Vou mostrar pra todo mundo que eu posso ser alguma coisa e as pessoas vão me valorizar. Que na minha cabeça elas não me valorizavam, só que era algo meu, sabe? Sim. Nessa idade já, ali nos meus 18, 19 anos, foi quando eu saí do ensino médio. Só pra não deixar aquela história mal terminada, Deus fez justiça na questão do meu pai e da minha madrasta. Hoje eles não estão juntos, foi um processo muito complicado, né? Eu também estava inserida nesse processo, mas o Senhor acertou as coisas lá atrás. Que benção. Glória a Deus por isso. Hoje eu vejo o amor de Deus, Amém. porque por muito tempo eu olhava e dizia, Senhor, o Senhor não está vendo, sabe? Oh, meu Deus. Senhor, por favor, não permita que a gente passe por tanta humilhação, sabe? Sim. E Deus realmente... Hoje eu vejo, assim, o amor de Deus. Deus, eu estava lá, sabe? Sim, acompanhei Eu não te tudo. deixei. Eu não te abandonei. Quando você sofreu um abuso, eu estava lá. Quando você sofreu humilhação, eu estava lá. Só que Deus não te responde na hora. É depois que a gente olha e vê. Hoje eu vejo o amor de Deus, sabe? Sim. Mas isso num período... Para todo mundo é difícil, mas num período ainda de processo, de adolescência, amadurecimento, é 1000 vezes mais difícil. E eu decidi que quero ser médica. Falei pro meu pai, quero ser médica. E o pai disse, não, eu vou te auxiliar. Eu vim de um ensino médio, quem sabe, quem já passou por esse percurso, está passando, sabe? Eu nem tinha ideia do que era ser médica e do que eu ia ter que passar para poder ser médica. Eu achava que era facinho. Sim. Saí de ensino médio totalmente deficiente, não tinha aprendido nada. Decidi, vou entrar pro cursinho, em 1 ano vou passar no vestibular. Eu entrei sem saber fórmula de Bhaskara, sem saber sem saber a fórmula do H2O, não sabia nada. Não sabia escrever a diferença dos 4 porquês. Nada, gente, nada. Assim, entrei começando do zero. Só que o cursinho, ele é um pré-ambiente universitário. Sim. Então, quem já passou pela universidade ou está passando pela universidade sabe que se não estiver bem fundamentado, com a fé fundamentada, tu passa por uma lavagem cerebral daquele nível. Então, foi um período que eu entrei ali e eu comecei a ser confrontada. Toda a minha fé foi confrontada. Aquilo que eu acreditei a vida inteira foi confrontada. Atrelado a todos os processos que eu estava passando, que eu havia passado. E foi um momento que eu digo... Foi ali que eu realmente fundei a minha fé. Realmente, assim, porque foi muito difícil, sabe? Foi um ambiente que me confrontou muito. Será que eu tô... É real, sabe? Será que Deus existe mesmo? Será que tudo que eu vivi não foi uma... como muita parte da esquerda fala, que é uma lavagem cerebral, né? O contexto que... Será que é verdade? E ali eu comecei a ter acesso ao conhecimento, confrontando com a minha fé, em um ambiente desestruturado, uma igreja desestruturada, uma liderança... Sem as bases necessárias para conseguir... Sem as bases necessárias, uma liderança desestruturada, pastores desestruturados, sabe? Eu saía do ambiente de cursinho, eu ia para um ambiente de igreja, em que eu sabia que o pastor traía a esposa dele e continuava tudo seguindo, e eu pensava, poxa vida, será que não é tudo uma farsa? Sim. Tu começa a misturar as coisas. Sim. Tu começa a entrar assim... Involuntariamente. Involuntariamente, não tinha. Então foi o período mais difícil para mim em questão de fé. Porque até então eu estava firme, né, sofrendo ali os processos, depressão, ansiedade, mas eu ia para a igreja e eu sentia o bálsamo de Deus ali e eu me renovava e continuava. Só que agora eu ia para a igreja e já não conseguia sentir um bálsamo da parte de Deus. Que daí eu fiquei um pouco cética com relação a tudo.
a todas as coisas. Um questionamento enorme. E a ciência quer explicar tudo que é espiritual, quer traduzir, na verdade, né? Exatamente. É por isso que muitos jovens, quando têm acesso à universidade, acabam se desviando, sabe? Acabam largando. E isso acontecia muito ali, já no ambiente de cursinho. Sim. Hoje eu enfrento ambiente de universidade muito de boa. É outro tempo. Outro tempo, outra maturidade. Apesar de que, principalmente onde eu estudo, é um ambiente que predomina, né? A esquerda predomina, aquela questão toda ideológica. Mas hoje eu tenho uma outra maturidade. Não me afeta. Exato. Eu tenho uma fé muito bem fundamentada. Mas se eu não tivesse passado por aquilo, talvez... Sim, é. Então, Deus me preparou naquele ambiente. Só que foi um período muito difícil. Muito difícil. E aí aconteceu que, nesse período, eu tive uma perca muito grande. Pra fechar todas, assim. Eu tinha um sobrinho, nós crescemos juntos, 3 anos de diferença de idade. E nós morávamos no mesmo pátio, eu morava com a minha mãe, ele filho do meu irmão, né? Morava no mesmo pátio, então a gente cresceu sendo praticamente irmãos. Uhum. Ia pra escola junto, brincava junto, pá. E ele se suicidou, 16 anos. Ele tinha 16, eu tinha 19. E eu nunca vou me esquecer que eu tava no cursinho, né? E eu tinha aula de tarde ainda. Só que do nada eu cheguei a almoçar no cursinho e tudo, tava preparada pra aula e eu disse, eu vou pra casa. Simplesmente vou pra casa. Guardei meus materiais e fui pra casa. Quando eu tava chegando em casa, eu liguei pra minha mãe, eu tô chegando em casa, onde é que a senhora tá? Ela tava indo consultar e eu disse, eu preciso da chave. Ela disse, não, tô voltando então. Quando ela tava chegando em casa, minha irmã morava no mesmo prédio que nós, a recém tinha casado, morava no mesmo prédio, eu tava esperando a minha mãe na casa da minha irmã. Minha mãe sobe desesperada as escadas. Ela disse, corre, a Marinês me ligou, que era a mãe do meu sobrinho. O Ronald tentou se matar. E aí a gente pegou o carro, assim, né? Minha irmã pegou o carro, desesperadas, a gente correu. E eles moravam assim, agora, né? Na época, a gente cresceu morando no mesmo pai, mas agora eles moravam assim a umas 3 quadras de distância da gente. Eu entrei naquele carro, era como se o tempo tivesse parado, assim. E aí a minha irmã dizendo, não aconteceu nada. Vamos orar, ora, não aconteceu nada. A gente chegou, tinha aquele tumulto de gente no prédio. E aí, logo que eu entrei no portão, alguém perguntou, o que aconteceu? Aí uma vizinha gritou, não, o menininho se matou, o rapazinho se matou. E aí, naquele momento, eu digo, não pode ser. Entrei correndo. Daí eu vi, a gente entrou assim, o vizinho tinha tirado o corpo dele, porque ele se matou com uma manta, né? Se enforcou. O vizinho, a minha cunhada é muito pequena, não tinha força para tirar ele. Então, o vizinho recém tinha tirado ele, tava no chão. Lembro até hoje, assim, a imagem, de pé descalço, abrigo, já tava roxo aqui, né? E aquela cena me paralisou. Só que naquele momento, alguém me empurrou, disse, ora para Deus ressuscitar ele. E aquilo foi um balde de água em cima de mim, porque era um momento que eu não tinha fé, sabe? Às vezes, quem sabe, falando um pouquinho aqui, isso me emociona. Uhum. Porque, de fato, assim, era um momento de muita... Eu não estava instável, sabe? Eu não tinha mais convicção da minha fé. Um momento muito difícil. E quando alguém disse ora, porque aparentemente eu era a pessoa mais espiritual daquele ambiente. A Luana vai chegar, ela vai orar. Ela vai orar. Porque eu era a Luana que fazia de tudo na igreja. Até cantar eu cantava, por incrível que pareça. Cantava, limpava, cuidava da escolinha, pregava. A primeira vez que eu preguei eu tinha 16 anos e eu era bem entregue ao Espírito Santo. Eu era bem pentecostal, assim, sabe? Eu gostava de adorar. Eu tinha uma... Só que isso não é sinal de maturidade espiritual. E no ambiente que eu tava, as pessoas viam, poxa, a Luana, ela é a mais espiritual aqui. Só que eu sabia que eu não era mais espiritual. E quando eu olhei aquela situação, eu digo, eu não tenho fé para orar. Eu não tenho fé para pedir para Deus que traga vida para ele. Ele não vai viver. E ali foi assim, ó... Foi o ápice
será que é real esse evangelho? Será que eu não estou vivendo uma farsa? Entrei em crise. Entrei em crise. Pessoal, não adianta eu cantar na igreja, dizer que ele cura na igreja, dizer que eu faço lá dentro da igreja, no ambiente de igreja, se eu não tenho fé realmente que ele pode curar, que ele pode ressuscitar, que ele pode me curar. Porque até então eu também não tinha sido curado de todas as dores que eu tinha guardado todo esse tempo. Ali eu perdi ele. Depois desse período eu fiquei 1 ano, assim, sobrevivendo. Estagnada, em transe. Porque isso desencadeou em mim uma série de questões, porque eu também já tinha tentado suicídio. Sabe? Eu pensava, será que o melhor não é realmente a atitude que ele tomou? Será que não é o melhor pra mim também? Eu estava esgotada. Em um ambiente que eu buscava, estudava o dia inteiro para tentar tirar minha mente de tudo que estava acontecendo. Ia pro cursinho de manhã, saía de noite. Não via ninguém. Só estudava. Estudava e me frustrava. Estudava e ia fazer um vestibular e não ia bem. Estudava e ia fazer uma prova para tirar carteira e não passava. Tudo dava errado para mim, tudo. Absolutamente tudo estagnado. E eu disse, acabou, mais cedo ou mais tarde, porque o inimigo, ele é muito mentiroso. Isso a gente sabe, né? Ele veio para matar, roubar, destruir, acabar com tudo. E ele colocava na minha cabeça, Luana, se tu não tirar a tua vida agora, tu vai tirar daqui a pouco. Tu nunca vai ser feliz. Até agora tu não foi feliz. O máximo que tu tinha era ir na igreja chorar e ser consolada por ele, mas depois tu tinha que enfrentar tudo de novo. Não vai, não tem, é isso que tem pra tua vida, acabou. Já tô chegando no finalzinho aqui. E aí, foi nesse período que a nossa igreja fechou, né? Não tinha mais. Veio à tona que o pastor fazia atos ilícitos, acabou ali. Que pena. E a gente foi para uma outra igreja. E foi a primeira vez que eu comecei a ser cuidada. Oh, que benção. Sabe? Porque eu nunca passei um período assim, sem ir na igreja. Digamos que desviada aparentemente. Eu ia para a igreja, mas era como se nada. Foi só para ir e voltar, naquela mecanização. E quando a gente chegou naquela igreja, que foi onde eu congreguei até me casar com o Matheus, e eu sentei no último banco. Me lembro até hoje, sentei no último banco, olhei aquela igreja grande, vindo da igreja que eu tinha, né? Era pequenininho, olhei para aquela igreja grande, aquele monte de gente que eu não conhecia. E eu orei para Deus e disse, Senhor, eu não tenho fé. Eu não sinto nada. Eu disse para ele, eu tô ouvindo os louvores, eu tô vendo pregações, mas eu não sinto. Eu não te sinto mais. Sabe? Eu não sinto aquela chama e eu não tenho força. Eu disse, eu não tenho força, eu não tenho... Me ajuda a acreditar em ti de novo. Me ajuda a crer de novo. E foi ali que ele começou a reacender a chama em mim, novamente. Que maravilha. E por isso que eu entendo que é ele, não adianta, sabe? Eu não tinha fé, não acreditava em mais nada, mas eu tava ali. Arrastada, mas estava ali. Eu digo, Senhor, começa de novo. Foi ali que ele começou realmente um processo de cura gradativo. Sim. Gradativo. Mas eu passei a ser cuidada. Nossa. Por pessoas. Né? A importância de ser, enfim, discipulado, né? De ser abraçado. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia de que Deus, ele age nessa mística. Tipo, vai acontecer uma coisa muito específica. As coisas tudo vão se alinhar. E eu penso que não, né? Se a gente olha um pouco para a estrutura bíblica, a gente vai ver que há uma ação de Deus usando pessoas, né? Permitindo processo. Então, é por aí o caminho. Exatamente. Não foi um processo fácil. Um Sim, processo de cura. Nunca é, né? Eu tinha ali 20 anos. Hoje eu tenho 25. E foi uns 3 anos, assim, sendo discipulada, cuidada. Por muitas pessoas. Muitas pessoas passaram por esse processo. Principalmente mulheres. Muitas mulheres, assim, que Deus colocou na minha vida. Missionárias. Hoje eu tenho uma amizade muito grande com elas. Assim, tem umas que estão aí espalhadas pelo nosso estado.
E estes dias eu estive ministrando na igreja de uma delas, né? E ela olhou para mim assim, e ela chorava, sabe? Vendo o que Deus tinha feito na minha vida, porque ela acreditou na chamada que Deus tinha. Mas ela me pegou machucada assim, ó. Foi minha líder de jovens, cuidou de mim, investiu em mim. E até hoje, assim, ela me acompanha, sabe? E eu acompanho ela. Então foram inúmeras pessoas. Tem um louvor que fala muito comigo, nesses últimos dias, em uma ministração da Tamires Garcia, que é A Tua Mesa Cura. Tem curas que não é no movimento, sim. Mas é em comunhão. É no conseguir se abrir e não se achar autossuficiente. Porque eu me defendi sozinha muito cedo. Sim, sempre sozinha. Também numa igreja pequena, onde não tem uma estrutura, quem lê 3 versículos Exatamente. Hoje eu vejo os videozinhos, assim, é o adolescente pulando. E glória, glória, glória. Sabe? Já é mestre, né? Já era assim, nossa. Mas foi processos de Deus que eu precisei passar para hoje poder facilitar os processos de outra pessoa. Olha só. É assim que eu entendo, né? E ali Deus colocou pessoas que me trataram, me cuidaram. Ainda tem processos de cura. Eu estou em constante cura. Sempre, né? Eu fui curada em muitas coisas somente depois que eu me casei com o meu esposo, com o Mateus. Foi ali que Deus... o meu ministério realmente, assim, expandiu ali, né? Quando nós nos casamos, Deus me chamou aí para ser ministra. Eu nunca imaginava o que eu ia estar vivendo, nunca. E como é que foi, assim, esse despertar para pregar? Como é que aconteceu isso aí? A gente se casou e eu vim para cá com uma expectativa, né? Eu tinha conseguido a vaga na URGS ali, um sonho, né? Em direito. Show. Medicina foi só realmente um devaneio meu, sabe? Mas claro que me auxiliou muito. Sim. Se eu passei ali, foi graças a todo esse processo aí de aprendizagem. Mas eu consegui, Deus colocou tudo no lugar. Porque quando é tempo de Deus, ele simplesmente brota. Agora, quando é a gente tentando forçar as portas, não adianta. Consegui uma vaga ali. Nós... preparados para casar, eu vim com toda aquela expectativa. Eu vou cursar e já vim com um estágio praticamente encaminhado, já vou começar estágio. E aí Deus começou do dia para a noite a abrir portas. E o pessoal começou a me chamar. E o meu maior incentivador é o Mateus, meu esposo. Ele disse, Luana, tu foi chamada para pregar. Um homem projeta uma mulher e uma mulher projeta um homem. Exatamente. É uma projeção. Ele viu em mim, tu é ministra, tu é pregadora. Só que eu pregava esporadicamente, nesse processo de cura. E lá na minha igreja eu também fui muito influenciada. Meu pastor acreditou em mim, me colocava para ministrar, uma jovem, assim. Meu Deus. E ele disse, não, mas ela é cheia de Deus, vamos colocar. Me dava oportunidades. Divisão, né? Ah, sim, foi tudo uma preparação. Mas eu não tinha essa expectativa de ser uma itinerante, de pregar. Quando eu casei com o Mateus, ele viu em mim isso. Ele disse, Luana, a gente tem mulheres abençoadas pregando, mas o nosso estado ainda é carente de mulheres pregadoras. Demais. E ele disse, Deus vai te usar. E eu, amém, né? Mas não tinha aquela convicção do que Deus tinha, mas ele tinha. E ele começou a investir em mim, e as portas começaram a abrir, e o pessoal começou a chamar. E eu lembro que na semana que eu ia dar um início em um estágio, foi uma semana que ele tinha marcado uma semana de ministrações no litoral para mim. E aí, aparentemente, simples de resolver aqui, né? Estágio ou uma semana de ministração? Parece algo só para agora, mas não era para agora, era para a vida ali. E aí a gente decidiu, sentou, conversou, e eu digo, não, vou abraçar esse chamado. Depois disso, não parei mais, né? O Senhor aí tá sempre me surpreendendo. E eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Nossa. Deus surpreende, ele... E nisso também foi um processo de algumas curas, principalmente com relação ao abuso. Eu já tinha passado por processo, já tinha conversado, já tinha sido tratada. Deus já tinha falado comigo a respeito de não me culpabilizar por aquilo que tinha acontecido. Só que algumas... Digamos que isso é como se fosse uma teia, né? Gera alguns problemas em muitas outras áreas. Então, tinha curas que só iam acontecer quando eu me casasse mesmo. Sim. Sabe? Sim. E o Mateus
é um homem de Deus. Ele está aqui me ouvindo. Mas para o pessoal conseguir entender, assim, ele foi essencial nesse processo de cura, de compreensão. O tempo, o carinho. Porque, de certa forma, esse processo, essa questão do abuso, ele acabou causando divisões na minha mente. Porque eu diferenciava qualquer relação sexual de carinho, amor. Para mim, uma coisa era uma coisa. Amor é uma coisa. Sim. Sabe? Intimidade sexual é outra. Sim. Porque pra mim, intimidade sexual era algo pecaminoso, nojento e de todas as formas. E ele começou a me amar de uma forma que sarou todas as feridas. Instrumento de Deus, né? E eu vejo tanto Deus nisso, tanto Deus nisso. Porque às vezes Deus nos pega tão machucados e com amor ele nos cura, né? Meu Deus, é verdade. E aí alguns processos foram acontecendo. Algumas curas ainda estão acontecendo. Sim, mas aquele que começou a boa obra... É fiel. É É fiel para terminar. Então, Meu Deus. não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Vou fazer umas 30 perguntas aqui. A Mônica é psicóloga. Não, eu Agora vai faço começar... perguntas, Só escuta. É só escuta. Nossa, Luana, que forte, que lindo. Que lindo no sentido, assim, do que Deus pode fazer, né? Quando a gente se propõe a ser curado. Porque também tem um lugar de querer. Também tem um lugar de querer estar no processo. E o quanto, até escrevi essa semana um texto, o quanto a gente precisa das pessoas, né? Deus nos coloca o tempo todo, né? No entorno de pessoas e usa para... E a base, né? Como é importante... E depois que tu começou a congregar, então, no ministério, que te dava um auxílio, que olhou para ti enquanto uma filha, enquanto uma ovelhinha, né? Começou esse processo de cura que acontece até hoje. Para nós, né? É sempre, né? É uma vivência de cura, né? Constante. Só tenho a agradecer. Bom demais. Obrigado aí por ter, assim, ter encontrado em nós também essa confiança, né, da gente poder dividir um pouco aí da nossa história, que não é uma coisa muito fácil, né? Não é. Mas uma outra coisa, assim, e agora a gente vai falar porque eu e tu tivemos essa experiência, mas para mim, uma das coisas que me ajudou demais foi encarar o assunto e fazer dele uma bandeira. Então, para mim, hoje, a bandeira que eu carrego, a causa que eu carrego é a causa de poder auxiliar pessoas que passaram por isso, ou, enfim, que atravessaram por... Então, quanto mais eu falo, para mim, parece que melhor eu lido com a história, mais eu consigo organizar ela. É claro que não quero que as pessoas... agora eu vou sair contando para todo mundo. Não é isso. Mas hoje a maneira com que eu tenho de colocar, de trazer alinhamento para isso, é utilizando isso como uma ferramenta. Então, eu acho que isso ficou também muito claro, assim, na tua fala também. Mas a gente quer agradecer mesmo, nossa, uma história inspiradora, né? Por tudo que passou, enfim. E como Deus, eu acho que de tudo isso, né? De tudo isso, como Deus é precioso em restabelecer aquela figura da santidade, né? Porque o abuso, ele vem para manchar a santidade, vem para deturpar o prazer, a intimidade. E como Deus é precioso em conseguir restaurar isso. E que maravilha. Então, acho que fica um recado aí, né, para pessoas que talvez, meninas, moços que atravessaram por isso, né? Deus tem restauração. Né? Só para dar ênfase no que tu estava falando. Claro. Ali no comecinho do meu ministério, eu vi o teu testemunho no YouTube. A respeito do abuso, né? Que tu tinha passado, vivido. E eu comentei com o Matheus, eu disse, nossa, tão lindo, sabe? Ter essa coragem de falar sobre isso. E aquilo me impulsionou também nessa questão, nessa área. Porque, de certa forma, as pessoas podem... na minha concepção, as pessoas iam olhar para mim e iam me ver como alguém suja, sabe? É aquilo que é a nossa sensação. Isso. Sim. E eu levantei isso como uma bandeira, de fato, no meu ministério. Foi algo que o Senhor me chamou e o quanto eu tenho visto, o quanto muitas... Eu falo na questão feminina, porque são as meninas que acabam vindo mais, eu tenho mais acesso. Adolescentes, jovens, que vêm para mim, que testemunham, não só jovens,
Já tive experiências de pastoras, esposas de pastor, que carregavam isso por tanto tempo. A experiência mais forte que eu tive nesse aspecto foi com o pastor Oséias. Eu fui pregar uma vez lá na Serrinha e um dia ele me chamou assim, preciso falar contigo e tal. Eu já achei que eu tinha falado alguma besteira. No mínimo eu preguei uma heresia e ele vai me chamar. E daí ele começou uma história assim, uma história muito longe. Tem um caso aqui na igreja que aconteceu isso. Daqui a pouco ele parou e se desarmou. Quando ele se desarmou, ele disse, essa pessoa aí que eu falei, essa pessoa sou eu. E daí junto ali a gente começou a construir alguma coisa, né? E hoje, graças a Deus, ele lida super bem com a história dele e automaticamente aquilo se transformou também numa bandeira, e ele tá lá abençoando um monte de gente, conseguiu libertar um monte de gente também que estava preso, né? Então, é por aí. A gente não tem dimensão, né, de quantas pessoas estão imersas nesse abismo. E o ambiente da solidão, eu acho que ficou claro em toda a tua história, né? Ele não é um ambiente curador. A gente não consegue... como é que eu posso dizer? Não, eu vou arrumar força. Não tem força para isso. Não há força o suficiente para isso. Tu sobrevive, né? Exatamente. Eu vou me ajustar. Não, ninguém se ajusta. A gente precisa de um olhar, a gente precisa de um ambiente e precisa de muita gente, né? Exatamente. E aqui tem uma outra coisa, Luana, eu acho que também é bom que a gente fale sobre isso, porque, infelizmente, nesse caminho, eu conheci muitas histórias, né? Muitos jovens se abrem comigo e muitos se abriram em um ambiente errado. E isso também é muito complicado. Então, já que a gente está envolvido nesse assunto aqui, isso pode ser extremamente perigoso. Muito perigoso, né? E já vi até, infelizmente, relatos de pessoas que se abriram e aquilo foi o gatilho para o abusador. Então, quando ele ouviu aquilo... E eu acho que isso é importante também, as pessoas saberem o seguinte, tem que analisar muito bem, né? Para quem essa história vai ser dividida, de preferência que não seja para uma pessoa só, de maneira solitária, porque isso aí pode criar um caminho assim estranho, né? Então, tenha muito cuidado, muito, muito cuidado. Eu tenho certeza que a Luana calculou muito bem, né, com quem ela ia dividir essa história. Eu também, quando comecei a falar sobre isso, eu tentei me precaver, assim, de maneira muito precisa porque, imagina, você tentar procurar auxílio e encontrar. Não, e a necessidade também, já que nós estamos aqui ao vivo, da igreja entender o papel dela nesse tempo, porque isso foi e, infelizmente, ainda é tabu em muitas igrejas. É um dilema. Então, a igreja precisa ser um suporte, né? E precisa ser... É ambiente de cura. É ambiente de cura. O problema é que enquanto você coloca como tabu algumas questões, como a própria depressão, que foi tabu por muito tempo, abusos, porque eu enfrentei ainda nesse pequeno período de ministério, aí itinerante, situações em que a própria igreja, a própria instituição, igreja, quando eu falo igreja, eu falo uma instituição ali religiosa, tentar mascarar situações de abuso porque estava linkado a lideranças. Só que a gente está tratando de almas. Família, isso vida, é diabólico. destino. Isso é diabólico. Meu Diabólico. Deus, uma criança ela não tem noção, ela não pode se defender. E aí um adulto que mascara ou que ele é abusador também. Não tem? É isso aí. A própria Bíblia diz, né? Que isso? Quando você sabe e não denuncia, Denuncia. A lei também fala isso. A lei respalda as pessoas digamos que vão denunciar ou alguma, né? Gente, é abusador igual. Eu quanto a isso, eu tenho uma posição super radical, né? Porque quem passa por isso, tu não consegue ter uma... Eu digo, quer se arrepender, não vai se arrepender na cadeia, vai se arrepender cumprindo todos os processos que são necessários, mas precisa ser retirado do meio das pessoas, porque, infelizmente, o abusador não abusa uma criança só. Não. Todo abusador tem um histórico de 1, 2, 3. Pode ver, quando sai algum processo de algum abusador, dificilmente é de uma criança, uma mulher. Exatamente. Geralmente há um histórico de 2, 3, só que daí quando acontece de uma, aí explode uma quantidade enorme de outros. Então não dá para deixar essa história velada. Exatamente. Não dá. E só me diz uma coisa, uma curiosidade agora. Tá? Claro.
pendeu para esse lado direito, né? Entendi. Uma pergunta, assim, rápida. Não é também uma forma de conseguir, assim... Não, como é que eu posso dizer? Levantar essa bandeira? Levantar essa bandeira de uma maneira um pouco mais ampla? Exatamente. A Mônica estava falando aqui. E o meu desejo é esse. Ser uma voz. Não somente aqui em âmbito de igreja, né, de púlpito, como ministra, mas também em âmbito, né, geral. Sim. Eu quero muito... É a área do direito que eu gosto de pender, né? Questão da defensão de crianças, de adolescentes, de abusos, porque é um tempo que a gente está vivendo muito difícil. Muito difícil. Está vindo à tona, só que também ainda tem muita coisa escondida e, ao mesmo tempo, tem muita gente ainda hoje praticando muitos crimes desse nível, que são crimes. Dessa natureza. São crimes. Então, eu quero muito interceder, sabe? Pelas crianças, interceder pelos adolescentes. Esses dias eu estava olhando a minha galeria, e eu salvo algumas fotos e não tem muito espaço, então eu vou apagando. E, curiosamente, a maioria das fotos que eu deixo é fotos de cultos em que eu estou abraçada em alguma menina, em alguma adolescente. E eu digo assim, eu quero ser aquilo que eu não tive, sabe? Aquela voz que intercedeu quando eu não tive, aquele abraço que eu precisei. E alguém que também possa, por intermédio da lei, levantar essa bandeira. Sim. Sabe? E denunciar. É isso aí. Porque o que acontece, eu como pregador, Matheus como pregador, o que a gente faz é poder confrontar, biblicamente, botar as pessoas diante da realidade, mas é o máximo que a gente pode fazer. Ele não consegue pegar uma pessoa e botar, você fez tudo isso aqui, vai pra cá. Ou vai acontecer, ele não consegue desenvolver uma lei aí que... Mas que bênção, que Deus te abençoe aí nesse caminho, né? Tenho certeza que em todas as arenas que tu tiver aí, Deus vai te usar, né? Vai te usar. Amém. E não pelas coisas que tu vai possivelmente conquistar, mas por aquilo que tu carrega, né? Amém. Porque a Mônica sempre usa uma expressão que é a expressão da autoridade. Né? Tu tem autoridade para falar. Né? E isso faz toda a diferença. Né? Que bênção. Gente, que episódio maravilhoso. Se eu fosse você, eu compartilhava isso aí com todo mundo. Compartilha. Que história maravilhosa. Comentário. Isso, comenta, De repente, entra em contato com a gente se você se identificou com a história. Exatamente. Quer saber, quer conversar, quer trazer, a Luana. né? Luana, fala Tem das tuas redes aí. sociais aí, do Matheus também, já faz uma propaganda. Então, gente. Mano, te indicando aí. O meu Instagram lá... Vai nessa aqui, ó. Ali, olha. Isso. É muita câmera, O meu Instagram, vocês vão achar lá, é Luana Gonçalves, mas se você colocar Santos Lu 59, é meio difícil, né? Estranho, mas você vai achar lá alguém de cabelo ruivo lá, cabelo de fogo, sou eu. Meu esposo, se você entrar lá na minha rede, você vai achar ele também, Matheus Gonçalves. Como é que é o teu arroba mesmo, amor? É Matheus? É difícil também. HG. Então, nosso Instagram é a rede que eu mais utilizo, sim. Né? Também tem o Facebook, mas é a rede que eu mais utilizo. Tá mais aposentando. Né? Então, entra lá, manda um direct, a gente tá aí para conversar, responder, auxiliar, ser um instrumento de Deus nesse processo. Bênção, gente. Deus abençoe. Queremos agradecer mais uma vez aos nossos queridos patrocinadores, nosso querido Giaz e Diógenes, Consultoria Imobiliária, Imperador Bigode, Cutelaria, Costa Assessoria Previdenciária, Pizzaria Brazuca. Deus abençoe, gente. Até a próxima! Beijo. Tchau. Deus abençoe. Obrigado, Matheus.